Olá, tudo bem? Neste novo vídeo, a proposta é apresentar o tema Africanidade brasileira. A africanidade brasileira é um tema bastante amplo e que atravessa várias problemáticas que estão contidas dentro desta questão, como a linguagem, a identidade, a literatura, a arte, a visão mítica e a visão real, a religiosidade, a música, os atores. Estes elementos eles são tão importantes para a compreensão da sociedade brasileira quanto sua própria história. Pois bem, a história da cultura africana nos fornece muitas contribuições sobre a própria existência deste país. Desde o início, a importação de africanos para o Brasil, ela representou não somente uma questão estratégica de ocupar o território e explorar o trabalho negro de forma escrava, por ser mais qualificado que o trabalho indígena, porque essa é a questão, visto que não era mais qualificado, né? Até mesmo porque os espanhóis, eles se utilizaram da mão de obra indígena também de forma escrava na América Espanhola, né? Mas a grande questão que é colocada em relação a essa mão de obra escrava negra no Brasil era a lucratividade, né, do seu comércio naquele momento. Um fato que merece destaque é que, ao serem capturados em seu continente, vieram para cá reis, rainhas, autoridades locais, pessoas muito importantes, né? O que tornou a proteção política externa praticamente inexistente para protegê-los contra o tratamento que recebiam aqui. O mesmo não aconteceu com os imigrantes europeus, como os italianos, alemães, os austríacos, entre outros que em meados do século XIX, quando passaram a chegar em grandes levas, as notícias na Europa sobre os maus tratos e as condições escravas repercutiam de uma forma muito diferente daquela pela qual, né, ocorria com os africanos que não tiveram o mesmo apoio de suas autoridades políticas, tendo em vista que, em sua maioria, grande parte delas tornou-se escrava também. Este posicionamento ele foi determinante para que os europeus não fossem escravizados como foram os africanos no Brasil. Desde cedo, as lutas em terras estranhas sempre foram muito duras e marcadas por muita resistência. Entre elas, os quilombos, né, que se formaram por grupos de negros que fugiam dos domínios dos senhores fazendeiros e se abrigavam no interior das matas, formando grupos de resistência. Através de fugas, suicídios, abortos, magias, assassinatos, sequestros de senhores, paralisações de trabalho, sabotagem e roubos. Essas eram algumas das práticas de resistência contra a escravidão. Como podemos observar, né, essa luta ela começa desde o momento em que o negro, né, ele chega aqui na América, no território brasileiro particularmente, né, como estamos falando da africanidade brasileira, né, vai haver essa resistência por não aceitar as condições que aqui foram colocadas. O primeiro aspecto a ser observado, analisado nessa reflexão, é a linguagem.
O que é a linguagem? A linguagem de um povo, ela é reflexo dele mesmo, vertida através dos sons articulados que formam palavras e palavras que formam frases, frases que formam ideias, símbolos e significados como sinônimo de poder e influência. Através da linguagem, expressa-se e manifesta-se a própria existência. No continente africano, são aproximadamente 1000 dialetos. Os mais falados, eles se localizam na África subsaariana e são línguas da família Níger-Congo, a qual é a maior do mundo em termos de idioma. A influência linguística dos africanos contribuiu significativamente nas formas de viver e sentir das populações, visto que os valores culturais linguísticos deu à língua portuguesa mais espontaneidade e leveza. Só para exemplificar algumas das palavras que foram inseridas no vocabulário da língua portuguesa e que são praticados muito atualmente, são axé, macaco, acarajé, bafafá, gangorra, dengo, zabumba, cochilar, cachimbo, jabá, quitanda, samba, cangaço, batucada, cachaça, berimbau, dendê, cuíca, quiabo, fuxico e por aí vai. O próximo aspecto a ser analisado é a identidade. O termo afrodescendente significa ser descendente da etnia africana. Porém, essa condição dentro do imaginário social, por muitos anos, tornou-se sinônimo pejorativo. As pessoas tinham vergonha de assumir sua origem. A principal razão para este comportamento é o racismo arraigado e latente, porém, cada vez mais evidente, principalmente depois das eleições de 2018. O ativismo de grupos sociais como o Movimento Negro e iniciativas como o Grupo Odomodê em Vitória, Dandara Pré-Vestibular em Vitória, no Espírito Santo também, Olodum, Grupo Musical na Bahia, Geledês, Instituto da Mulher Negra, criado em 1988, entre outros, possuem um papel muito importante nesse processo de resistência e luta por direitos da população negra e contribuem significativamente denunciando o racismo, o preconceito, a discriminação, a inferiorização presentes no cotidiano contra os negros. Concomitantemente, eles propõem políticas sociais afirmativas voltadas para este segmento social, cujas diretrizes apontam para a promoção da igualdade de condições em todos os setores. O sentido da identidade negra perpassa pela autoestima de sentir-se negro, assumindo suas características fisiológicas, como a cor da pele, o tipo do cabelo, a forma do nariz, os lábios, os valores objetivos, como as vestimentas, os subjetivos, como as crenças, as religiões, as músicas, as danças e etc., sem que isto seja razão de superioridade, mas sim de afirmação ao seu jeito de ser, como outros povos que vivem no Brasil, entre eles os judeus, os alemães, os americanos, portugueses, espanhóis, entre outros. Essa é uma discussão
infelizmente muito necessária, porque não somente por esses motivos que muitas vezes tornam o negro marginalizado, mas quando adicionados a outros de ordem universal, como por exemplo ser homossexual, ser mulher, ser pobre, morar na periferia, a condição de ser negro fica ainda pior. O próximo aspecto a ser observado agora é a literatura. Devido à sua condição na história, o negro não é representado em textos literários ao longo dos tempos coloniais. Mesmo depois da abolição da escravatura, nunca teve muita voz e vez quanto à sua intelectualidade e valorização dos seus talentos, visto que no imaginário popular o negro era estigmatizado como escravo ou pessoas de pouco valor, indigno de respeito, diferentemente dos europeus que tiveram tratamento diferenciado, contaram com a ajuda do próprio governo, sendo acolhidos e integrados como autênticos brasileiros. Por sua vez, o negro foi renegado à própria sorte. Nas ruas, foi excluído das escolas, do mercado de trabalho formal, na produção intelectual. Neste caso, então, são muito raras. Ainda hoje, muitos escritores e poetas afrodescendentes procuram e reivindicam justiça por direitos iguais. Contudo, temos alguns importantes representantes negros na literatura. Entre eles, podemos citar Carolina Maria de Jesus, de Catadora de Papel a uma das maiores escritoras negras da literatura nacional. É autora do famoso livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado na década de 1960. Lima Barreto foi um jornalista e escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos, principalmente em revistas populares e ilustradas e periódicos anarquistas no início do século XX. A maior parte da sua obra foi redescoberta e publicada após a sua morte. Cruz de Souza foi um poeta brasileiro com alcunha de Dante Negro ou Cisne Negro, um dos precursores do simbolismo no Brasil. Segundo Antônio Cândido, Cruz de Souza foi o único escritor eminentemente de pura raça negra na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte, 29 de novembro de 1946. É uma escritora brasileira que vem de uma família pobre, sendo a segunda de 9 irmãos, a primeira na sua casa a conseguir um diploma universitário. Ela ajudava sua mãe e sua tia na lavagem de roupas, nas entregas enquanto estudava. Nos anos 70, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso, começando a escrever apenas na década de 90. Ela concluiu o mestrado em meados dos anos de 1990 e o doutorado no início da década de 2010. Estela do Patrocínio viveu por quase 30 anos internada na colônia Juliano Moreira, a mesma em que foi internado Arthur Bispo do Rosário, onde faleceu. Estela usava uma forma de poesia oral para se comunicar, o que a diferenciava das outras pessoas internas e chamou a atenção da artista plástica Nelly Gutemark na década de 80, que convidou a poetisa a montar um ateliê na colônia.
As falas poéticas de Estela do Patrocínio foram gravadas em fitas cassete e anos depois transcritas e organizadas e publicadas em 2001 pela escritora Viviane Mosé no livro Reino dos Bichos e dos Animais é Meu Nome, finalista do Prêmio Jabuti. Maria Firmina dos Reis, negra, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo, nascida na ilha de São Luís, no Maranhão. Maria Firmina dos Reis, que viveu entre 1822 a 1917, fez de seu primeiro romance, Úrsula, que foi publicado em 1859, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. O próximo aspecto a ser analisado são as artes. A contribuição dos negros à civilização e à cultura brasileira está representada principalmente nas artes plásticas. Em primeiro lugar, a música e os fenômenos relacionados a ela, como os desfiles das escolas de samba, o carnaval, entre outras manifestações. Apesar do descaso, da ignorância e da insensibilidade com a iconografia no Brasil, alguns artistas passaram a ser mais reconhecidos. No entanto, é preciso uma política de resgate de pessoas desconhecidas que merecem ser reconhecidas por seus talentos e pelo serviço prestado, mesmo diante de tantas adversidades, mas que deixaram legados e são referências no campo da arte feita por negros. Entre eles, podemos citar Arthur Timóteo, viveu entre 1882 a 1922. Estudou na Casa da Moeda, do Rio de Janeiro, e posteriormente na Escola Nacional de Belas Artes. Foi pintor de paisagens e figuras, destacando-se entre essas nus e retratos. Algumas de suas paisagens impressionam pela textura, pela luminosidade, pela intensidade do colorido. Esteve na Europa, onde manteve contato artístico que o influenciaram. Benedito José Tobias, viveu entre 1894 a 1963. Esse artista é mais conhecido pelos pequenos retratos de negros e negras, realizados a óleo sobre madeira ou guache sobre o papel. Com maestria e com uma certa tensão expressionista, segundo a avaliação de Emanuel Araújo, Tobias tem obra pouco pesquisada e, apesar da qualidade do empenho do artista em desenvolver a técnica pictórica. Benedito José de Andrade viveu entre 1906 a 1979. Pouco conhecido ainda, o artista paulista realizou obras entre as décadas de 30 e 40 do século passado e frequentou o Liceu de Artes e Ofícios, sendo aluno de Vigiane, Panelli e Henrique Viu. Recebeu vários prêmios e está inserido historicamente numa circunstância de intensa produção artística. Estevão da Silva viveu entre 1845 a 1891, foi o primeiro pintor negro a se formar na Academia Imperial de Belas Artes e pode ser considerado um dos melhores pintores de natureza morta do século XIX. Realizou igualmente pinturas históricas, religiosas, retratos e alegorias. A crítica ressalta a qualidade das composições do artista, realizadas com a prodigalidade de vermelhos, amarelos e verdes.
O próximo aspecto a ser observado nesta reflexão é a visão mítica e a visão real. Vamos ver do que se trata esta questão. A visão etnocêntrica do continente africano pelos europeus tornou seus povos estereotipados, considerados inferiores. O continente foi repartido ao bel prazer dos colonizadores, sem o menor respeito às suas culturas e sua identidade e sua história. Suas riquezas foram saqueadas e seu povo escravizado, sendo obrigados a migrar para um outro continente, onde teriam que aprender tudo sobre a nova cultura, inclusive adorar a outros deuses. Essas mudanças geraram uma hibridização da cultura africana, seja na corporalidade, na oralidade, na escrita, nos cânticos, nas danças e etc. O que está em questão agora é o reconhecimento das nossas origens, o passado histórico de nossos povos, nossos valores e inclusão como cidadãos no país, cujo povo africano foi quem ajudou de forma preponderante a se tornar a grande nação que é, com suas riquezas. O próximo aspecto a ser analisado é a religiosidade afro-brasileira. A leitura sobre a religiosidade afro-brasileira acontece no sentido de compreender sua formação num contexto social, político e ideológico de muita opressão, na qual a conservação por seus valores eram colocados à prova sobre condições extremamente desumanas, visto que as relações de trabalho e sobrevivência estavam também submetidas à adoração aos santos da religião do patrão. É a partir deste contexto que o sincretismo religioso torna-se uma estratégia de resistência, visto que seria impossível garantir a integridade dos seus valores, dada a condição em que se encontrava, na qual santos e orixás abriam caminho para serem cultuados e representados por imagem de santos católicos, como é o caso de Santa Bárbara, que na leitura africana é reconhecida como Iansã, deusa do fogo, como Xangô. E os gêmeos São Cosme e São Damião, reconhecidos como os gêmeos Ibeji. Na religião africana, trata-se de entidades infantis. Outras representações Nosso Senhor do Bonfim, como Oxalá, considerado o Deus da criação, o mais poderoso de todos, São Jerônimo, São João, São Pedro, como Ogum, orixá de lutas e guerras, filho de Emanjá, Santo Antônio, São Jorge, São Roque, São Paulo e São João, dependendo da região, considerado como Oxóssi, orixá da caça e das matas, entre outros. São essas as práticas que nos identificam como um povo miscigenado. Toda a rica e variada ritualística africana passou por perseguições e excomungações, principalmente na Bahia, os santos da agiologia cristã. Qualquer cultura é resultado de um processo que envolve intervenção, criação e reinvenção dos homens na natureza e em suas relações. Tal conclusão vale para o sincretismo religioso brasileiro e seu processo de construção histórica e cultural. O próximo aspecto a observarmos será o gênero, a questão do gênero. Essa é uma discussão bastante ácida, porque mexe com o brio de uma sociedade cujo paradigma machista, amparado pela
virilidade e na submissão sofre um grande abalo dadas as circunstâncias atuais. A pós-modernidade, entre seus prós e contras, trouxe esses embates que têm causado fortes ruídos nestes comportamentos. Há um imbricamento de fatores contidos nessa questão, que vão desde a diferença de funções, responsabilidades e valoração entre homens e mulheres, relacionados ao padrão cristão ocidental, até o desvio de padrão sobre a questão de gênero, como é o caso da homossexualidade, como mais um complicador quando se trata de ser negro. Esse é um campo muito fértil para a misoginia e a homofobia, entre outros tipos de violência física ou psicológica, seja nos espaços públicos ou privados. Tais discussões merecem muito mais atenção, como a afirmação do respeito ao indivíduo, seus sentimentos e sua existência, na garantia dos seus direitos como cidadão, pois, quando observamos o mapa da violência, o negro sempre aparece de forma mais evidente sobre praticamente todos os índices negativos de avaliações sociais. No que diz respeito à música, mais de 50% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. No entanto, entre os artistas renomados como Tim Maia, Alcione, Gilberto Gil, Neguinho da Beija-Flor, Seu Jorge, Tony Garrido, da banda Cidade Negra, Margareth Menezes, há outros que vêm sendo revelados, como Emicida, é um dos raps mais conhecidos do país, revelado nos anos de 2000, além de vencer prêmios da MTV Videos Music Brasil em 2011 e 2012 no prêmio Multishow, e foi indicado ao Grammy Latino de 2016 e 2017. Valéria Houston é uma artista trans que começou a carreira fazendo covers da cantora Whitney Houston, militante contra a transfobia, já levou sua voz a Paris e também foi semifinalista do programa Talentos Astros, e já cantou o hino nacional na abertura do 14º Seminário LGBTB do Congresso Nacional em Brasília. Possui uma voz poderosa. Larissa Cruz é baiana e começou a estudar canto aos 10 anos e se integrou ao grupo Araqueto entre 2007 a 2012. Foi indicada ao Grammy em 2016 na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Suas músicas falam sobre racismo, feminismo e negritude, e dá para dançar muito. Entre as mais conhecidas, Meu Sexo e Bonecas Pretas. Mais um representante da música negra contemporânea brasileira, Rincon Sapiência. Começou sua carreira de rap em 2000, mas foi reconhecido após o lançamento do single Elegância. Rincon desenvolve oficinas e atividades sociais em favelas, venceu 3 categorias que foi indicado no Prêmio Multishow de 2017. Já gravou participações com Isa e NX0. Suas músicas denunciam desigualdades sociais e o orgulho negro. Vamos então agora ao próximo aspecto, que são os atores negros. A televisão é uma grande forma de visibilidade. E infelizmente o negro é frequentemente deixado em segundo plano, o que torna a representatividade negra nas telenovelas muito baixa. Raras vezes o negro é protagonista
Geralmente o papel é de alguém sem importância, o que mostra mais uma das faces do racismo e suas multiformas. Não dá para negar que já tivemos alguns avanços, porém, as coisas acontecem muito timidamente. Contudo, com as redes sociais, tanto as atitudes racistas quanto o combate ganham proporções muito maiores. Porém, a luta é muito desigual, principalmente quando um negro é preconceituoso ou racista com um outro negro ou com o próprio grupo negro, legitimando o argumento que se o próprio negro não reconhece como negro, por que poderia ser diferente? Como é o caso do presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, que é jornalista e conhecido por desprezar as lutas do movimento negro. Essa mentalidade colonialista e conservadora representa um grande atraso de civilidade na medida que o respeito à diversidade deixam de ser reconhecidos e aplicados. Há alguns exemplos de notáveis atores que já conquistaram seu lugar ao sol, cujas carreiras são consolidadas e respeitadas, embora não estejam imunes às críticas racistas e preconceituosas vigentes. Entre eles, Grande Otelo, pseudônimo de Sebastião Bernardi Souza Prata, nascido em Uberlândia, foi ator, comediante, cantor, produtor e compositor brasileiro. Um grande ator que, se estivesse vivo, estaria com 105 anos. Ruth de Souza, que faleceu o ano passado, aos 98 anos de idade, com 70 anos de carreira. Tony Tornado, nascido em 26 de maio de 1930, e que chega aos 90 anos com orgulho de ser uma das vozes pioneiras da Black Music feita no Brasil no alvorecer da década de 70, com participações em novelas e programas Vivo o Gordo, de Jô Soares. Zezé Mota, uma excelente atriz e elogiada por diversos atores e escritores da teledramaturgia brasileira. Jorge Lafon, mais conhecido por seu personagem Vera Verão, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, que formam um dos casais mais queridos da televisão brasileira, tem 41 anos de idade e 15 anos de casados e possuem um casal de filhos. Enfim, todo esforço intelectual, físico ou espiritual que se faça para mudar essa realidade é válido, pois somente a união dessas forças pode aumentar a resistência sobre as injustiças sociais que nos colocam sobre todos os aspectos como os mais prejudicados entre os demais grupos sociais, justificado muitas vezes com o discurso da meritocracia. O que você sabe fazer? Você produz vídeos, artesanatos, escreve, canta, participa de movimentos sociais, partidos políticos, vota. Use de alguma forma aquilo que você sabe ou faz para ser também um ativista dessa causa. A responsabilidade é de todos, de brancos, de negros, de amarelos, de mestiços, é do Estado, é da sociedade. Não podemos deixar para lembrar de todas essas mazelas existentes somente no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Nem pensar que a existência de uma lei na LDB que trata da história e da cultura afro-brasileira e africana é capaz por si só de garantir direitos e valores por séculos negados neste país.
pois mais que conhecer é preciso ter atitude, porque vidas negras importam. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.